Olá! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Coluna Forte, o podcast da Ideal Espaço Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgias. Eu me chamo Jason e sou fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. Eu sou o Luiz Jorge, fisioterapeuta aqui na Ideal Espaço Saúde. E no episódio de hoje, vamos falar o seguinte: você está com dor nas costas? Saiba quando procurar um fisioterapeuta. Boa. E eu acho que a gente pode começar falando sobre a dor lombar, né? A dor lombar é uma dor com prevalência de cerca de 80% da população mundial experimentará dor lombar em algum momento da sua vida. Além disso, ela é uma das dores mais incapacitantes e relacionadas ao afastamento no trabalho. Também uma das principais causas, motivos de consulta nos consultórios médicos, clínicas de fisioterapia, emergência relacionada a dores musculoesqueléticas. Não é isso, Luiz? É isso aí. E vamos discutir hoje quando começar esse tratamento, né? Acho que tem algumas divergências aí e pontualidades de cada caso. A gente vai estar conversando aí com vocês hoje. Antes disso, eu acho que a gente deve pontuar o seguinte: dor crônica, dor aguda, né? Quando procurar, então a gente precisa saber o momento ideal para procurarmos. Então, temos a dor aguda, que é aquela com até 3 meses de duração e que está relacionada a um trauma, a um mau jeito, um esforço mal realizado. Essa é a dor aguda. E geralmente, né, a maioria das dores agudas, elas vão se resolver em torno de 6 a 8 semanas, quando abordadas da forma ideal. Mas quando isso não acontece, essa dor ela pode evoluir, então os pacientes ficarão com dor além de 3 meses, e aí outros fatores que não só o físico estão envolvidos, né? E aí nós temos o processo de cronificação da dor. E é por isso que é importante o momento ideal para fazer a abordagem dessa dor lá no momento da dor aguda, certo? Certo. A gente até estava conversando um pouquinho sobre isso aqui, né, Jason, antes de começar o podcast. E eu sempre digo para o paciente o seguinte: se tu tem uma dor nas costas, se essa dor nas costas apareceu e ela começa a diminuir entre 3 e 4 dias, essa é uma dor muscular. A gente tem que lembrar que é parecido com a dor na academia, né? Então, tu fez um esforço, final de semana fui para casa de praia, limpei alguma coisa, não, mexi aqui, pintei a parede, carreguei um neto, fiz algum esforço que não faz parte do meu dia a dia, minhas costas doeram. E essa dor, ela começa a ceder entre o terceiro e o quarto dia, é uma dorzinha muscular. Não precisa buscar fisioterapia, naturalmente essa dorzinha vai embora. Exatamente, mas quando essa dor, passados ali 3, 4 dias, ela se perpetua ou ela ainda vem aumentando de intensidade, aí temos um sinal de alerta aí e é ideal que você busque um acompanhamento de um fisioterapeuta. E é importante lembrar que os estudos mostram que quando essa abordagem é feita inicialmente por um fisioterapeuta, os custos relacionados ao tratamento também são menores. Menor custo com exames de imagem e até a possibilidade de esse paciente evoluir para uma cirurgia desnecessária, né? Isso é uma coisa que a gente não conversou, Jason, mas acho que é super importante a gente estar abordando aqui, que até foi um vídeo que me encaminhou esses dias, é que o tratamento da dor aguda, ele não deve ser medicamentoso, né? Esse tratamento, a dor aguda, esse processo inflamatório causado pelo exercício ou por aquele esforço, o corpo naturalmente vai combater. Então, eu não devo estar utilizando nos primeiros dias medicamento. Tem muita gente que se automedica. Não, estou com uma dorzinha. Não, vou tomar só um paracetamol. O paracetamol, ele faz mal para o fígado, né? Vou tomar uma dipirona. Tudo bem, são medicamentos que não têm um efeito colateral maior, mas não deve se usar, porque a chance de cronificação aumenta. Não vou nem entrar nos detalhes dos anti-inflamatórios, né? Que aí são piores ainda. Por quê? Porque daí eles vão causar dano no estômago, dano na microbiota intestinal, vão causar prejuízo no nosso processo digestivo. Um monte de gente toma anti-inflamatório e tem desconforto. Toma anti-inflamatório, tem diarreia.
toma anti-inflamatório, fica com distensão abdominal. Então a gente vai ter uma série de decorrências aí do anti-inflamatório que ele não deve ser usado, além de prejudicar o processo natural de recuperação do corpo. Então ele não deve ser usado ao aparecimento, ao primeiro contato e aparecimento com a dor. E lembrando mais uma vez que o repouso não é tratamento para dor nas costas. A medicação ela entra num segundo momento, dependendo do tipo de dor, dependendo da avaliação médica, né? E o repouso, aqui na nossa opinião, nunca é tratamento. A gente fala, como o Luiz abordou em outros episódios, do repouso relativo. Você vai realizar movimentos e atividades que o seu corpo está permitindo, e aquelas onde essa dor ela se exacerba, ela aumenta, você deve evitar nesse primeiro momento. E conforme o seu corpo for tolerando esse tipo de atividade, você vai fazendo a exposição gradual nessas atividades. Né? Vamos traduzir lá. O que é isso? Eu toco meu dia a dia normal. O que eu não vou fazer? Aquilo que aumenta a dor. O que aumenta a dor, eu não faço. Não aumenta e não diminui. Pode fazer. Diminui, né? Por exemplo, no meu dia a dia, se eu fico caminhando, diminui. Mesmo eu fazendo outra coisa. Estimula. Então, isso é o repouso relativo, né? É continuar tocando o dia a dia, evitando aquilo que aumenta o estado da dor, mantendo aquelas coisas que mantêm a dor, eu mantenho a atividade, e estimulo aquelas posições, aquelas ações que diminuem minha dor. Isso é o repouso relativo, né? E alguns de vocês podem estar se questionando, será que o ideal não é procurar um profissional médico antes? Ou eu vou direto na fisioterapia? Isso é uma escolha sempre do paciente, mas é importante a gente frisar algumas questões. Quando você procura o profissional médico, você vai passar por uma avaliação, geralmente vai ser feito o pedido de imagens para complementar o fechamento do diagnóstico. Isso tudo leva um tempo. Enquanto isso, ele faz a medicação, conforme sinais e sintomas, mas quando você vai direto no fisioterapeuta, ele é sim um profissional de primeiro contato. Obviamente, nem todos os fisioterapeutas estão aptos a serem profissionais de primeiro contato, mas por isso, procure um profissional que você já conheça, que tenha indicações dos seus amigos. Então, isso é muito importante, porque se a gente observar que existem as chamadas bandeiras vermelhas, que são sinais de alerta, a gente vai fazer um encaminhamento ao ortopedista, ao neurologista, ao profissional que a gente julgar que é o mais adequado para o seu caso, não é isso? É isso aí, é isso aí. Porque quando a gente fala assim, bandeira vermelha, o que é uma bandeira vermelha? O paciente veio com dor nas costas, mas ele perdeu 15 quilos nos últimos 2 meses. Paciente com perda de peso abrupta pode estar indicando uma bandeira vermelha, né? Esse paciente pode ser um paciente oncológico. Tem que procurar um oncologista ou um ortopedista que vai fazer exames nessa área. Vamos falar em outra bandeira vermelha. O paciente está com falha neural. O que é uma falha neural? Ele não coordena de maneira nenhuma aquele membro. Né? Isso pode ser uma bandeira vermelha. Né? Às vezes não só pela dor. Né? O paciente está com dor, está rígido. Não. Mas ele perde completamente o controle daquela perna. Essa é uma bandeira vermelha. Eu vou dar um exemplo de um caso que aconteceu comigo há alguns anos. Então, chegou uma paciente jovem, 18 anos, veio acompanhada da avó, que já era minha paciente. Então, ela estava com a marcha muito característica, ela ia chutando as pernas e o quadril deslocando para um lado e para o outro. E aquilo chamou muito a minha atenção. Né? Fui fazer testes de reflexo, hiperreflexia. Eu disse, opa, tem alguma coisa errada aqui, eu não vou mexer. Chamei a avó num canto, conversei com ela e olha assim, está estranho. Tem uma perda neurológica progressiva aqui, perda de força, hiperreflexia. Acho interessante procurar médico para a gente descartar a possibilidade justamente de uma neoplasia, um câncer, né, um tumor, quer dizer, um tumor na coluna. Pode ser benigno, maligno, mas um tumor na coluna vertebral. Ela já havia passado 3 vezes pela urgência do hospital aqui, do hospital regional, e só tinha sido feita medicação, e disseram para ela que era coisa da cabeça dela. Ela foi, fez a ressonância, tinha um tumor na região, passou por cirurgia, se recuperou bem, mas uma bandeira vermelha que não poderia ser negligenciada,
Ela passou por 3 avaliações em emergência hospitalar e não foi detectado isso, né? Essa é mais uma bandeira. Outra coisa que é uma bandeira vermelha é a dormência na região dos genitais, né? A dormência na região dos genitais, perda de controle de bexiga e esfíncter, né, anal, pode estar relacionado ao que a gente chama de síndrome da caldequina, que é uma compressão que ela precisa de uma abordagem médica urgente. 24 horas é necessário que se faça a descompressão dessa estrutura, porque pode levar a um déficit irreversível. Só vamos deixar bem claro, né? Isso é espontâneo. Não é dormência na região ali pubiana, genital, depois de ficar sentado num banco duro 1 hora. Não é sobre isso que a gente está conversando. Não é depois que tu fez uma pedalada longa, ficar com dormência nessa região. Não é sobre isso. São dores espontâneas, dormências espontâneas nessa região. Né? Exatamente. Só que senão daqui a pouco tá todo mundo assustado. Eu já tive isso. É importante salientar que pacientes com dor nas costas que vão apresentar bandeiras vermelhas, eles são em torno de 2, 3% das pessoas que nos procuram com dor nas costas. Então, em 22 anos que eu tenho de atuação e já atendi muita gente, eu ainda não peguei um caso de síndrome da caldequina que eu precisasse fazer esse caminhamento de urgência para a cirurgia. Eu também não. Exato. Uma coisa que acontece, ela requer um cuidado, mas não é esse tratamento emergencial, são dores nessa região. Então, o paciente, quando vai evacuar, tem dor. Então, isso acontece também por uma lesão de caldequina, mas não é compressiva, né? Então, exatamente. Claro isso. Se o paciente tem um histórico de câncer... Não pode mexer na região com técnicas que possam exacerbar isso, né? Não é que não possa mexer, mas não pode mexer, por exemplo, não pode se manipular, né? Aí é o perigo dos mexedores de osso aí, né? Então, é perigoso? Sim, é perigoso. Né? O paciente não então, vamos lá, um paciente que ele tem um histórico de câncer, né? O paciente, por exemplo, o nosso teve um histórico de câncer de próstata, um tempo depois ele apareceu com uma dor lombar, agravada principalmente no período noturno. Então, eu fiz um encaminhamento também para o profissional, para o oncologista que acompanhava ele nessa condição da próstata, e após a ressonância foi identificado uma metástase, né, para a região da coluna. Então, também é mais uma bandeira vermelha que a gente não pode negligenciar. Vamos lá dos pacientes agudos. Tu passa mais alguma orientação além dessas dos 4 dias ali, Jason? 4 dias, se a dor está diminuindo, fica em casa tranquilo que a dor vai embora. Passou dos 4 dias, essa dor se mantém ou aumenta, busca físio. Busca físio, exatamente. Quanto antes a gente iniciar a abordagem fisioterapêutica, mais rápido é o resultado para esse paciente, mais fácil a gente evitar que outros fatores perpetuantes dessa dor se instalem, né? Medo, evitação, atitudes mal adaptativas relacionadas à hipervigilância, o medo de se movimentar, isso tudo vai sendo orientado ao longo dessa abordagem precoce do nosso paciente. E que diminui dor, né? Exatamente. Isso a gente chama de educação em dor, é um dos fatores mais estudados e eficientes hoje para o combate de dor na coluna. Mas agora vamos falar um pouquinho do paciente com dor crônica, porque esse cara é diferente a abordagem, né? Esse cara é diferente. Eu costumo passar essa orientação, vamos ver aqui se o Jason passa a mesma coisa. Às vezes a gente diverge um pouquinho até pelo método de tratamento, experiência de cada um, né? Paciente com dor crônica, o paciente que identifica que a dor vai estar começando, porque normalmente o paciente quando ele já tem essa dor há mais tempo, ela se repete, ela tem intensificações de tempos em tempos, eu falo para ele vir no primeiro dia. O quanto antes ele sentiu que aquele sintoma se instalou, apareceu, porque ele já tem a percepção, porque ele já passou por isso 5, 7, 10, 15 vezes. Começou a instalar, vem. Quanto antes vem, melhor é a chance dele se recuperar. Por quê? Porque a gente começa com isso. A gente chama de reações mal adaptadas. O que é uma reação mal adaptada? O cara começa a inclinar a coluna um pouquinho para o lado. Só que isso já vai lá e dá uma bagunçada no membro inferior, nas pernas, ou às vezes dá uma bagunçada no tronco, porque ele começa a andar torto e depois aparece uma dor de cabeça. Então, ele começa a ter uns efeitos
digamos assim, colaterais a essa dor. E aí, o que acontece? Ele vai levar mais tempo tratando, vamos ter que tratar a dor na lombar e vamos ter que tratar também os efeitos vindos dessa dor. Então, o paciente crônico que já conhece a dor, eu peço para ele vir o quanto antes. E tu, Geison? Também, porque é importante a gente levantar uma questão relacionada à dor crônica. Às vezes as pessoas acham que a dor crônica é aquela dor que dói o tempo todo, né? Mas a gente tem a dor crônica que dói o tempo todo, tem a dor crônica que dói 2, 3 dias e passa 2, 3 dias sem dor, tem aquela dor que dói o tempo todo, mas é uma dor leve, que dá para ele conviver com ela, mas tem esses escapes de dor que o Luiz acabou de citar. Então, a gente chama de flare-ups, que são os escapes de dor. Então, ele vem num padrão de dor 2, 3, que é perfeitamente administrável, de repente ele tem uma dor 8. Né? É um escape de dor. E é importante que ele venha para a gente fazer a abordagem adequada para evitar que outras situações, né, esse medo, essa evitação se instale e aí a gente tem que botar essas estratégias de enfrentamento, entender e baixar esse nível de dor desse paciente para ele voltar para aquela zona de abordagem boa. Quando o Geison fala em enfrentamento, o que é isso? É aquele cara que às vezes ele tem dor, o que ele faz, Geison? Pum, para. Ele congela, ele para de se mexer e isso piora o quadro. Leva mais tempo para ele melhorar. Então, o que é o enfrentamento? É a gente abordar alguns movimentos com ele, algumas vezes faz parte da educação, às vezes na primeira vez ele vai aprender isso, às vezes vai levar 2 ou 3 encontros, mas o que acontece? Ele aprende que os movimentos podem aliviar e ele começa a enfrentar a dor. Isso traz para ele tranquilidade, porque ele sabe que ele consegue enfrentar a dor de maneira tranquila. Quando ele para, isso retarda a melhora e o paciente se sente incapaz, né? Impossibilitado. Isso aumenta muito a dor crônica. Exatamente. Essa questão do ele para, né? Então a gente tem que ir lá, bota esse paciente de novo para se movimentar, encoraja ele. Os pequenos ganhos que ele tem durante a nossa abordagem é importante de serem valorizados, né? Outras situações, ele teve um escape de dor e ele disse, Geison, tomei o chá de sai de mim, vai para ti, fiquei bom. O que tu acha? Melhorou? Melhorei. Então toma o chá de sai de mim, vai para ti, porque isso, se eu disser assim, não, meu amigo, o chá de sai de mim, vai para ti não serve para nada. Aí eu jogo um balde de água fria nele. Então, eu criar estratégias e eu parabenizar por estratégias que ele criou para manejar, para abordar essa dor dele é importante, né? A gente não pode desestimular o paciente. Ele tem que ser o principal ator no seu processo de tratamento da dor crônica. Existem diversos estudos quanto a isso, né? De placebo e como essas técnicas encorajadoras funcionam, né? Então, às vezes, tu dá um remedinho para um, dá um remedinho para outro. O que acontece? Quando tu fala para o cara que aquele remedinho é de verdade, aquele cara melhora. Mesmo sendo placebo. Então, algumas vezes esse chazinho do sai de mim, vai para ti, funciona por quê? Por causa disso. E tu não tem que desencorajar, porque realmente ele vai obter uma melhora. Outra coisa que eles falam, né? Existem aí estudos que mostram que a empatia, né? A ligação, a ligação terapêutica, aliança terapêutica, né? Aliança terapêutica, boa. Uma boa aliança terapêutica responde por 40% do tratamento. Ou seja, o tratamento vai ser 40% mais efetivo se tu fizer uma boa aliança. Se tu é um se o teu fisioterapeuta está sendo mal-humorado, tu chega lá, o cara não te atende bem, ele te desencoraja, o resultado vai ser pior. Chegou lá, o cara tá bem, o ambiente é bacana, te encoraja, estimula a melhorar, te põe a fazer exercício, a tua chance de melhorar já larga de 40% maior. Exatamente. Eu acho que a gente percorreu aí, tem mais alguma coisa que gostaria de falar? Não, acho que é por aí. Nesse caso da dor crônica, a gente sempre frisa, né? Porque às vezes as pessoas confundem um pouquinho a dor crônica por uma dor crônica causada, né? Então, vamos deixar isso separado, porque algumas vezes as pessoas não observam o dia a dia e ele tem essa dor crônica porque ele repete algo que machuca ele diversas vezes. Então, quando tira esse fator que machuca,
a dor deixa de acontecer. Por exemplo, o indivíduo fica sentado 6 horas lá, mas é só quando ele fica 6 horas sem levantar que ele tem dor. Isso é uma dor causada, né? Se ele começar a fazer intervalinho de hora em hora, pô, a dor vai embora. Não chega a ser uma dor crônica, porque às vezes isso nunca mais vai aparecer na vida dele. Exatamente. Nunca mais. É aquela coisa do dedo aqui, né? A gente puxou aqui e manteve por 5 minutos, daqui a pouco tá doendo. Soltou, parou. Só que se eu ficar o tempo todo fazendo isso aqui, né? Eu começo a ter uma dor que é causada pelo estresse aqui no tecido e isso não é a tal da dor crônica. Acho que é mais ou menos por aí, né? Então vamos fazer só um review. A gente falou sobre a dor aguda e quando procurar o atendimento. Então, passados 3, 4 dias, essa dor ela se mantém na mesma intensidade ou vem piorando. É importante que você procure a ajuda de um fisioterapeuta. A gente falou sobre as situações das bandeiras vermelhas, que são sinais de alertas, mas isso fica por conta do fisioterapeuta, do profissional que vai fazer o primeiro atendimento. Não comecem a tentar fazer o diagnóstico da bandeira vermelha, porque isso só vai piorar a situação. Então deixa que o profissional capacitado ele vai fazer a identificação dessas situações. Pacientes com dor crônica, quando tem esses escapes de dor, esses momentos de exacerbação de dor, é importante também que venham buscar atendimento. A não ser que já estejam, né, pacientes de dor crônica, a não ser que já estejam. Se não estiver, procure o seu fisioterapeuta de confiança para a gente controlar isso e não escalar essa dor aí que estava num nível de 2, 3 e foi para 5, 6 e a gente não quer isso. E o último ponto aí da revisão é não se automedique. Exatamente. Quem pode medicar é o médico, né? E de maneira geral, essa medicação que a gente usa sem orientação, ela tende a piorar o quadro. Exatamente. Então acho que ficamos por aqui. A gente gostaria de agradecer a presença de todos aí no nosso podcast Coluna Forte, um podcast da Ideal Spa Saúde destinado ao tratamento da coluna vertebral sem cirurgia. Se você gostou desse conteúdo, compartilhe com aquele seu amigo que está com dor nas costas, né? Manda um aviãozinho para todo mundo aí. É isso? Muito obrigado e até a próxima. Até.